tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Leitura de hoje de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 24 de 10 de 2023, expediente. Projeto de lei números PES 129, 130, 131, 132 e 133/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL 100/2023, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Projeto de lei PL 101/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Projeto de decreto legislativo PDL 13/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicação 498/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicações números 499 e 500/2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Requerimentos números 667, 668/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 669/2023, de autoria da Comissão de Obras. Requerimento 670/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento 671/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para solicitar o encaminhamento e ofício de condolências à família de Lorival Lopes. Muito obrigado, senhor presidente. Foi vereador, inclusive, nessa casa. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós da Luz. Senhor presidente, minha questão de ordem é pedindo o adiamento do PL 91/2023 para o dia 7 de novembro. O pedido do vereador Márcio está em votação. Não havendo vereadores contrários, o pedido de adiamento está aprovado. Obrigado. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Antônio Manuel, a Central Funerária de Criciúma, que discorrerão sobre os serviços prestados. Farão uso da palavra o senhor Sandro José Salvalaio, o senhor Bruno Ferreira, secretário de Ação Social, e o senhor Adilson Cavalli. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Gostaria de convidar, então, o vereador Toninho Antônio Manuel para que dê as boas-vindas aos nossos convidados. Senhores presidentes, senhores vereadores, vereadoras e demais pessoas que nos acompanham, cumprimentar em especial o Bruno, o Sandro, o Anilson, dar as boas-vindas a vocês, que estão aqui hoje com a gente na casa para prestar alguns esclarecimentos referente aos trabalhos prestados pela funerária aqui na cidade de Criciúma. A casa é de vocês, fique à vontade e vamos ao trabalho. Nós temos ali o nosso cronômetro, está com 29h30, vocês fiquem à vontade. Nosso tempo é regimental, caso algum dos vereadores se manifestarem, cederão os tempos. Então, com a palavra, os nossos convidados. Boa noite, presidente Salésio Lima, vice Márcio, vereadora Roseli, vereador Obadias, a todos os vereadores. Cumprimentar também aqui o doutor Anilson, que representa aqui as 4 funerárias
que estão executando os trabalhos aqui em Criciúma, e o Sandro, que é o nosso fiscal dos serviços funerários. Cumprimentar também a todos que nos acompanham de forma virtual e aqueles que também vão assistir posteriormente no YouTube. Agradecer ao vereador Toninho da Embralite, ao vereador Márcio, que parece que fizeram a troca, né, dessa tribuna livre, para nós podermos estar aqui hoje para trazer alguns esclarecimentos de algumas denúncias que alguns vereadores receberam em relação ao nosso serviço funerário aqui em Criciúma. Iniciar falando das ações do nosso governo municipal, que nós temos hoje aqui uma cidade de aproximadamente 240 mil habitantes, apesar do censo trazer 214, a gente sabe que é muito mais, e se for olhar aqui dentro desse espaço, metade o IBGE não passou em casa. Trabalhamos com apenas 5 secretários, sem adjuntos, trabalhando 24 horas por dia. Os vereadores que estão aqui, que já fizeram parte de alguma cadeira lá no governo, eles sabem do que eu estou falando. É trabalho sério, todos os dias. A gente não está lá brincando. Compromisso quando a gente assume uma função pública, assim como dos senhores e das senhoras vereadores. Deixar bem claro também que estou hoje aqui, estou como secretário de Assistência Social e venho falar do serviço implantado, do serviço funeral implantado aqui em Criciúma. Não faço defesa nenhuma das funerárias, do SVO, do IGP, que são os serviços correlatos a esse tipo de situação, que é os funerais, né, as mortes. Quem vem fazer a defesa aqui é o doutor Anilson, que representa hoje aqui as 4 empresas. Eu fiz aqui algumas anotações, eu não estava aqui, vim semana passada na sessão acompanhar também o debate, foi trazido pelos moradores lá do bairro Pinheirinho, que também gostaria futuramente poder estar também aqui na Casa do Povo para esclarecer um pouco das situações que foram trazidas. Mas esse espaço aqui é para falar do serviço funerário. Então, os vereadores, eles fizeram as falas, e não estava aqui, eu tive que sair, mas eu acompanhei, eu assisti àquela sessão, e eu fiz umas anotações aqui para poder trazer esclarecimento para vocês, né, e para toda a população. Começar, então, aqui pela fala do vereador Paulo Ferrarese. O vereador Paulo falou que não esteve na inauguração do nosso serviço funerário, mas que encontrou o prefeito dia depois, ou dias depois, e que o prefeito falou que foi o maior projeto social que o município já tinha feito. E foi, Paulo, o maior projeto social que o município já implantou. E isso eu falo com todo orgulho que eu pude fazer parte desse projeto. Com a primeira visita lá em Florianópolis, o vereador Nicolas Martins estava comigo naquela visita, para nós poder trazer o modelo que tinha sido implantado em grande cidade e município, que tinha sido sucesso. E a gente trouxe esse modelo, a gente sabe que alguns ajustes têm que ser feitos, é um modelo que há muitos anos vinha sendo executado aqui em Criciúma, e toda mudança tem alguns problemas. E isso nós vamos ajustando, e esse é o papel do vereador, fiscalizador, de estar cobrando o governo, cobrando as ações, e esse é o papel de vocês. Eu falei, o vereador Paulo também, que eu estive aqui numa reunião com os vereadores, a maioria desses vereadores estavam aqui na reunião, quando nós apresentamos o projeto, que iria melhorar a qualidade das urnas. Melhorou e muito. A gente mandou aqui uma animação, não sei se puder colocar o slide aqui, faz favor. Muitos dos vereadores que estão aqui hoje já são vereadores dessa legislatura, desde janeiro de 2021. Vereadores que já vêm acompanhando os serviços funerários aqui de Criciúma desde janeiro, desde o início dessa gestão do prefeito Clécio Salvaro. E que o serviço funerário não é novo, não começou agora, já tinha o serviço funerário. E quando nós falamos que a qualidade iria aumentar e o preço iria se manter o mesmo, a gente cumpriu o que a gente prometeu. Pode passar para o próximo slide, por favor. Ali, vereador, isso aí, senhores e senhoras vereadores, é o caixão assistencial. Essa foto aí foi tirada lá na antiga central funerária. O mesmo caixão assistencial que nós temos hoje também na central. Os vereadores que estavam já nessa legislatura sabem quem foi lá, que é o mesmo caixão que está ali,
A gente sabe que nós recebemos algumas denúncias de um outro caixão que tinha sido colocado, um caixão que não era de verniz escuro, e quando as denúncias vêm e procedem, a gente tem que fiscalizar, e é o que a gente faz, a gente fica em cima das empresas. Então, hoje, se vocês forem lá, tem a urna, essa de madeira simples, de pino, 15 milímetros, 6 alças, que essas são as especificações do decreto. Tem que ser verificado essas especificações. Porém, quando a gente prometeu que nós iríamos melhorar a qualidade dos serviços, esta mesma urna, e os vereadores sabem quem fiscalizava o nosso serviço, era a urna que custava R$ 2.600. A mesma que era gratuita era de R$ 2.600, porém tinha um verniz em cima com um visor. O que a gente fez? Tá, Bruno, mas tu já era secretário nessa época? Sim, mas a regra, o regramento que tinha, nós tínhamos que cumprir. O que nós prometemos? Nós fomos em loco, lá na fábrica, onde fabrica esses caixões, essas urnas, que nós iríamos melhorar a qualidade e nós iríamos manter os mesmos preços. Teve uma variação, da urna de R$ 2.665, diminuiu R$ 20, a de R$ 965 aumentou, se eu não me engano, R$ 20 também, mas lógico, com a atualização dos valores, a gente conseguiu manter o mesmo preço. Paulo também fez uma fala, vereador, que a gente tem que vir, tem que falar, porque no fim dói aqui, ó, quando a gente escuta, dói. Que eu vim aqui, eu dei uma explicação que levou a cidade para o fundo do poço, que foram enrolados, os vereadores foram enrolados. A gente sai de casa todos os dias, a gente perde pessoas, a gente conhece pessoas também que, infelizmente, se foram para prestar um melhor trabalho. Hoje a gente melhorou em 400, 500% o que a gente tinha na questão de estrutura do local. Antes era aqui na frente do Hospital São José, um local fúnebre, que quando alguém ia só de entrar ali, já era triste. A gente melhorou, antecipamos o complexo funerário que está sendo construído para melhorar o atendimento. E a gente escutar que a gente foi para o fundo, deixou a cidade no fundo do poço. Ali na tela estão os decretos, que eu trouxe também, daí fica o material que a gente pode colocar à disposição depois para os vereadores, para mostrar que como os valores foram os mesmos. A gente melhorou a questão da qualidade, todos os itens estão com os valores do lado, então a gente, urna, ornamentação completa, coroa de flores, isso eu digo naquele, aqui ó, decreto novo. Ornamentação completa, coroa de flores grande, remoção dentro do município, véu branco, enfim, 2.645 completo. Ah, Bruno, mas a urna é feia, que foi apresentada uma urna que é feia. É uma urna muito melhor da que nós tínhamos, mas é uma urna dentro do valor da realidade do mercado. A gente não vai prometer uma situação que a gente não consegue cumprir. Então, a urna de qualidade. O vereador Obadias falou que acompanhou de perto, que vem acompanhando de perto há muito tempo os serviços funerários e que citou ali um certo peso dele, que se ele hoje for utilizar a urna assistencial, cai o fundo. Nunca caiu. É a mesma urna. Nunca caiu o fundo. Então, a gente pede que não fazer sensacionalismo na hora da fala. Porque quem escuta isso aí pensa que realmente não presta. A urna nunca aconteceu esse tipo de situação. Urna feia. E que o vereador até procurou a licitação para ver se realmente as funerárias estavam cumprindo. A licitação é o decreto lá. Foi citado também que o prefeito, no dia da inauguração, o prefeito ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo e mostrou as urnas. Mas é importante esse momento também, porque a gente traz essa informação para a população. Diferente das urnas funerárias, não é como tu ir lá na concessionária e tu comprar um carro, Gol, branco, que vai vir tudo o mesmo modelo. Ali as urnas elas têm que respeitar o que está no decreto. E agora eu vou ler aqui só a primeira. Urna de madeira, que é o assistencial gratuito. Urna de madeira simples, madeira lisa de pinos, com 1,5 cm de espessura ou MDF de 15 milímetros, acabamento externo em verniz escuro, sem visor, com 6 alças duras e 2 chavetas simples. Essa urna
Uma hora pode ser com verniz um pouco mais escuro, outra hora pode ser com verniz um pouco mais claro. Então, não necessariamente aquela urna que está no vídeo vai ser utilizada sempre. Vai ter variação. Tem que respeitar o que está aqui, ó, o que está no decreto. O vereador Juarez de Jesus apresentou algumas notas que tinha sido cobrado a questão da ornamentação, que foi apresentada uma ornamentação de R$650. No nosso decreto, a ornamentação está R$300, um padrão de ornamentação. E essa ornamentação aqui nós vamos cobrar das empresas, eles vão ter que mostrar por que foi 650. Que se é o padrão, beleza. Então a gente não vai também fechar os olhos e dizer que está tudo certo. Isso nós vamos ver. Coroa de flores, R$450. Essa coroa de flores, logo em seguida, que teve a situação, que eu vou falar depois, do caixão da criança, né, que infelizmente veio a óbito, que ensejou todas essas denúncias, foi cobrado também daquela mãe R$480. A reportagem esteve lá, acho que o Salésio Lima estava conosco lá no dia seguinte. A reportagem ligou para a floricultura aqui de Criciúma, para perguntar quanto é que era uma coroa de flores grande, como foi contratada. R$450. O valor de mercado. 480, quem vendeu foi a funerária. Então, se fosse também um valor absurdo cobrado, nós iríamos também fiscalizar a funerária. Kaminski falou, vereador Kaminski, que o Bruno falou, secretário, estive aqui na oportunidade, que seria um atendimento humanizado, que ia ter humanização no serviço. Se o senhor acompanhar, vereador, o atendimento que a gente faz com a equipe que está ali, não, Bruno, mas tu era o secretário na época, tudo pode ser melhorado. Hoje, a humanização, o acolhimento que tem naquele local, o encaminhamento para as funerárias por serviço, nós melhoramos muito o atendimento. Então, realmente, o que nós prometemos, a humanização, nós estamos cumprindo. E o vereador falou que a secretaria é o responsável, e teria que estar aqui. E eu venho mesmo com bastante orgulho, vereador, de dizer que a gente implantou esse modelo, e o modelo precisa ser melhorado, mas que hoje atende e muito a população de Criciúma. O vereador Nicola falou do vídeo do prefeito, né, que o pessoal chega apresentando lá, eu já falei, já expliquei o porquê do vídeo, que a gente tem que se ater aqui ao decreto, né, o que diz ali item por item, e não necessariamente aquele vídeo que está lá, e explicar a tabela, por que a tabela estava ali, e que disse que não tinha humanização. E citou também aqui que no velório da criança que foi velada, a mãe tinha pedido lá uma florzinha, o vereador fez assim, florzinha para botar ali no caixão. Não foi uma florzinha, ela contratou uma coroa de flores. Ela contratou uma coroa de flores, que essa coroa de flores foi cobrada, que é um serviço à parte. Assim como a roupa. O assistencial está no decreto, que passou por essa casa, que todo mundo tem conhecimento, que a roupa e as flores não estão. Tá, foi colocado passou aqui também. E que também uma urna que era tabelada, não tinha essa urna para fornecer a venda. Chegou uma pessoa lá, foi contratar uma urna tabelada, não tive conhecimento dessa denúncia. Até porque, quando acontece isso, já aconteceu, não agora com essas empresas, mas aconteceu com as empresas que executavam o serviço antigamente. Elas, por regra e obrigatoriamente, elas oferecem uma urna acima, uma urna de qualidade melhor, não pode deixar de ofertar. Vou colocar aqui, faz favor de novo na tela, a questão do funeral da criança, que foi colocado, foi mostrado aqui na sessão da Câmara. Pode passar, faz favor? Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passando. Faz favor. Essa aí. Ó. Foi apresentado. Essa urna é uma urna infantil. O menino, infelizmente, que veio a óbito, era um menino que ele media 60 centímetros. A urninha que a gente tem ali para a criança é uma urna que ele media 62, e ele tinha 60. Então, foi ofertada pela funerária uma urna maior, que seria a urna de R$400, mas foi de forma gratuita. Essa forma de foto que foi feita,
Eu fui no dia seguinte lá e fiz a mesma foto na urna que tinha lá no local, para mostrar para vocês que todo mundo sabe que quando tu faz uma foto numa superfície bem próxima, a foto aumenta. E se tu faz a mesma foto numa distância maior, não é o mesmo tamanho. Mas eu fui, porque talvez poderia ter acontecido isso, e se aconteceu isso é inadmissível, e nós iríamos cobrar a funerária como eu mandei um ofício para a funerária pedindo esclarecimento, mesmo eu tendo feito esse estudo depois. Passa, por favor. Pode passar, por favor. Ó, aí, ó. Essa é a urna que está lá. Essa posição feita ali em cima, essas marcas, são a marca da chaveta, do parafuso. O caixão de 1, de 2, de 5, de 6, de 8 mil, todos eles têm o parafuso. Como a urninha é uma urninha branca e a parte interna é de madeira, o que eu falei para as empresas? Eles poderiam ter um capricho melhor, de pegar um sprayzinho branco e passar um sprayzinho ali. Não custava. Mas, enfim, aconteceu. Tá, ó, vocês podem perceber, a parte de baixo tem até umas marcas na madeira ali, porque a urna fica ali no mostruário da funerária, e tu abre para mostrar para alguém, tu fecha. Jamais urna usada, que foi falado aqui algumas vezes repetidas, urna usada. Não existe como ter urna usada. A urna vai para o sepultamento e fica lá ou é cremada. Usada não tem como ser usada. Eu não sei se usada era no sentido de estar mexendo direto, ou usada que já teve algum sepultamento, que não tem como, né? Faz favor, passa a próxima foto. Essa aí é a foto que está fechada. Pode passar a próxima. Essa é a mesma urna. A mesma urna que estava com o zoom. Que foi o que aconteceu ali. Esse sepultamento, ele teve 12 horas. O Sandro, ele teve visitando a casa da família. Como ele vai em todos os sepultamentos que pedem o assistencial. Ele conversou com a mãe. Infelizmente, enfim, expondo a situação da família, que isso nós não queríamos, foi conversar com a mãe. Perguntamos onde é que tinha o buraco no caixão. Buraquinho em cima, do lado e embaixo. O buraco da chaveta. A mãe não procurou o serviço. A mãe não fez nenhuma denúncia. Ela não procurou o serviço, ela não fez nenhuma denúncia no momento do velório. Após o momento que foi tirada essa foto e foi enviado a um vereador que foi colocado, aí sim, ela disse que ela ficou triste porque ela achou que o velório compreendia tudo, inclusive a flor. Ela achou que teria que dar a flor. Ela ficou muito sentida porque ela cortou o véuzinho que era do bercinho dele e teve que colocar o véuzinho na urna, mas não está na tabela. Se eles poderiam ter feito, a empresa, talvez poderiam ter feito. Talvez poderiam ter feito. Eles fizeram o que estava na tabela. Então, é o que está na urna aqui. O depósito. Pode passar, por favor. Pode passar para frente. Não, adiante. Fui visitar o depósito das empresas, que eu já sabia, mas para poder trazer para vocês aqui. Todas as urnas acondicionadas, plastificadas, guardadas nas 4 empresas. Pode passar a próxima. Ah, foi colocado só uma ali. Foi colocado só uma. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que quando eu falo, se querem fazer o palanque político de uma rua mal feita, de uma escola que teve problema, pode fazer. Agora, em cima de expor uma situação de uma família que perdeu um filho, numa situação que a gente vê aqui, que é clara que poderia ter um capricho melhor, poderia, mas trazer toda uma situação pontual, todos me conhecem, que todas as solicitações eu recebo lá na prefeitura. A gente recebe, eu poderia receber essa denúncia, eu iria fiscalizar, mas não trazer à tona e já botar aqui e expor como foi feito. Por isso que realmente a gente ficou sentido com essa situação, porque expuseram a família numa situação que foi feita, não sei. Desde 2013, o município de Criciúma ele vem tentando licitar o serviço funerário. Foi lá em 2008 que começou, era para 5 anos, desde 2013. Já foram 4 tentativas de fazer o certame, nunca dava. Serviço que é rentável, todo mundo sabe, judicialização. Nós conseguimos agora. Implantamos um novo modelo e conseguimos agora. Todas as decisões, desde que nós iniciamos o certame, da Justiça, nós tivemos a decisão favorável ao modelo adotado aqui em Criciúma. Porque aquelas empresas que estavam, lógico, elas perderam, elas não queriam perder. Era o ramo delas. Elas saíram e continuaram tentar trabalhar. Perderam o certame. Os novos concessionários ganharam.
E é isso que está acontecendo, eles estão trabalhando. Todas as reclamações, a gente tem um 56 da Prefeitura. Né? Por isso eu trago como informação para a população. Todas as reclamações podem ser feitas no 156, que a gente vai receber e a gente vai apurar. O vereador Paulo também falou que, acho que foi no SVO, que ele fez um atendimento, uma família uma vez, que ele fez lá, fez devolver o dinheiro. Eu também fiz, vereador. Quando eu via, identificava que eles tinham feito cobrança indevida, eu fiz. Não foi nessa gestão agora, mas se for eu vou fazer também. Porque a gente fiscaliza. Eu sou o fiscal do contrato das funerárias. Então, jamais, primeiro pela honra e pela educação que o meu pai me deu, eu ia deixar. Eu fui lá na funerária e fiz eles devolver o dinheiro, porque a gente está para prestar um bom trabalho. Então, era a oportunidade que a gente tinha de estar aqui trazendo os esclarecimentos, né, para vocês. Agradeço a oportunidade dos vereadores, né, que fizeram essa tribuna livre. Passar também agora para o Anilson, para ele fazer a fala dele em relação à defesa das empresas. Obrigado, secretário Bruno. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores. É uma honra estar nessa respeitável casa. Gostaria de agradecer em nome do presidente. Eu hoje represento juridicamente as 4 empresas concessionárias que venceram o certame. Como bem falou o secretário Bruno, foi um certame que iniciou-se em 2022 e ele finalizou-se apenas em 2023. Foram várias as empresas concorrendo. Nesse período, houveram inúmeras insurgências, judiciais inclusive, e o processo licitatório ele chegou ao seu final. A Prefeitura, ao lançar o certame, ela lançou com base numa legislação já existente, na Lei Complementar 159, de 2015, alterada pela legislação de 2021. Então, não houve no certame inovação no que diz respeito a preço, no que diz respeito a modelo. E em Criciúma, eu lhes garanto, nós temos o melhor modelo do Estado. É, sem sombra de dúvidas, o melhor modelo do Estado. Estamos ainda em fase de transição e garanto aos senhores que a transição tem sido muito mais onerosa às concessionárias do que às empresas que perderam, do que ao município e até mesmo do que ao cidadão e essa Casa Legislativa. Nós estamos hoje, para poder antecipar o modelo, custeando um complexo que trouxe um sistema humanizado muito superior ao que se tinha. Hoje a pessoa, quando ela entra na central de atendimento, ela não vê um âmbito fúnebre, ela é muito bem atendida por pessoas treinadas. Eu tenho certeza que muitos dos senhores já tiveram a oportunidade de passar por lá e não vão poder discordar da minha fala. A discussão aqui, ela pode até versar sobre preço, mas não sobre atendimento. Isso não há discussão hoje. E quando a gente fala de preço, é preciso informar, não só os senhores, mas também a população, que aquilo que é assistencial, aquilo que é gratuito, ela tem que se enquadrar naquilo que está na legislação em vigor. Nós, empresas, por mais que queiramos aqui prestar o melhor serviço possível ao carente, a gente tem uma limitação. Toda a urna assistencial, ela é dada pela funerária, gratuita, a gente não recebe nada de volta da Prefeitura Municipal, como acontecia antes da licitação. Então, tudo, e hoje nós temos aqui, obviamente a gente espera que seja uma coincidência, mas obviamente será ainda apurado, né, um aumento expressivo no número de urna assistencial. Aos senhores, eu trago números aqui. Enquanto, desde o dia que as empresas começaram a operar no município, em 17 de agosto, salvo engano, nós tivemos 318 atendimentos. Desses, 31 foram gratuitos, 10% foram gratuitos. O gratuito, diferentemente de todos os municípios do Estado, o município de Criciúma, ele faz questão de fiscalizar diariamente as concessionárias. Então, nós temos lá, no complexo funerário, todos os dias, nós temos um fiscal da Prefeitura, que é o Sandro,
fiscal que fica lá fiscalizando todos os atendimentos, urnas, tudo é fiscalizado, e nós temos uma assistente social do município fazendo a aferição do enquadramento da família ao seu quadro de assistencialismo, de CRAS. E eu garanto aos senhores que muitos desses 10% sequer se enquadravam nesse requisito de gratuidade e ainda assim receberam o benefício, né? Obviamente, nós estamos construindo aqui um meio de impedir que isso aconteça para que o carente, de fato, não seja prejudicado. Mas eu venho aqui relatar aos senhores que, nesse período de transição, é sabido que vai ter alguma dificuldade. Encaminhamos os nossos expedientes ao município pedindo fiscalização das empresas que perderam e não querem parar de prestar o serviço. Já encaminhamos expediente pedindo que a SVO pare de exercer a atividade funerária, exclusiva das funerárias. Já pedimos que a liberação dos corpos se dê na forma do decreto, ou seja, empresas de fora não consigam prestar o serviço sem a prévia liberação da FAF. Entretanto, somos cientes de que o período de transição demanda um pouco de paciência, não só das concessionárias, mas também da municipalidade, e espero que também dessa casa. Eu me coloco sempre à disposição dessa Casa Legislativa, me coloco à disposição da Prefeitura, e diariamente nos colocamos à disposição da fiscalização e da área de assistência social. Vamos permanecer tentando melhorar o sistema. Sabemos que é difícil de manter a perfeição. Entretanto, reitero, hoje o município de Criciúma tem o melhor modelo de serviço funerário do Estado de Santa Catarina, sem sombra de dúvida. Volto a palavra ao secretário. A vereadora Roseli de Luca Pisolo está cedendo seu tempo. Com a palavra, então, o Sandro, que é o fiscal, né? É isso? Boa noite a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos senhores vereadores que estiveram nos visitando, o senhor Paulo, o Júlio, o Nicola, teve também o vereador Obadias, e, primeiramente, nós tivemos a presença lá do vereador Juarez. É interessante eu frisar a todos que o meu trabalho ali é representar a prefeitura no quesito de fiscalização. Não sou funcionário, não recebo nada das concessionárias. Então, desde que eu fui contratado, a finalidade qual era? Preza pelo social e o assistencial e a humanização. E essa preocupação, os senhores vereadores que estiveram lá, quando eu conversei com vocês perceberam realmente como é que a gente trabalha, né? Até agradeço o trabalho que vocês têm exercido, fiscalizar, porque através das pedras que surgem é que a gente quer fazer a ponte, né? Não só sofrer desafio, tombar diante de pedras. A gente quer crescer junto, porque realmente é um trabalho assim que eu não imaginava que ia ajudar tantas pessoas, mas que também sofreríamos tantas críticas. Eu gostaria de começar mencionando o primeiro momento assim de desgosto meu. Qual foi? Quando uma empresa que perdeu o certame, sabendo já do decreto, compareceu com o corpo quando ela não teria direito ao trabalho. Por que não? Essa empresa era de uma cidade vizinha, como da outra também. Quem poderia exercer esse trabalho seria a central de funerária, uma das 4, ou da onde a pessoa havia morrido. Ela já estava ciente. O que ela fez? Ela trouxe, contratou o trabalho, recebeu pelo trabalho. Quando chegou ali, aí se deparou com o decreto, não pode trabalhar, e ela já estava ciente. Então, respeitamos ela também, atendeu, e por sinal, já vai para quase 3 meses que o trabalho foi instalado, essa funerária ainda não regularizou a situação dela junto ao nosso município. Ela vai voltar, vai trazer novamente, e vai ser barrada de novo. Por quê? Ela já estava ciente. Depois, a gente recebeu ali o irmão, o Juarez, o vereador Juarez,
Eu até peço perdão, naquele momento eu não o conhecia, mas foi muito bem recebido, conversou, muito educado. Só que agora, recentemente, ele fez menção aqui da tribuna de uma situação a respeito de valores que foram pagos. E é interessante. Por quê? Porque eu fui fiscalizar. Essa pessoa que fez a denúncia, pasmem, ele, a princípio, ele contratou e recebeu o serviço assistencial. Porém, apresentou, eu também tenho aqui a nota, 2.800 ou 2.300, eu posso precisar agora, mas se pegar aqui eu já olho. E esse cidadão, ele ficou de regularizar a situação diante do pedido dele, do assistencial, né? Porém, até hoje ele não voltou. O que voltou foi uma ligação dele, quando a gente tinha marcado com ir na casa dele, ele disse, não, eu não quero ninguém na minha casa, eu já paguei para vocês e não estou devendo nada. Entendeu? Depois... Vocês ainda dispõem do tempo do vereador Antônio Manuel. Tá certo. Então, a gente vai se alongar um pouquinho, vamos ser um pouco mais sucinto aqui na situação daquela criança ali, tá? Aí, na da criança, eu tive lá. Conversei com a mãe, com o pai, com a madrinha, com o vô, a respeito especificamente do atendimento a ela. Em nenhum momento, como os demais, eu tenho aqui a pesquisa de atendimento, ela se queixou do atendimento. Em nenhum momento. O que ela trouxe à atenção nossa foi que ela ficou triste porque ela imaginava que não teria gasto nenhum. Isso ela imaginava. Ela também relatou para mim que os furos nas urnas eram aqueles da chaveta. Ela falou para mim, pessoa. Tá? E eu questionei também, vereadores, uma palavra aí que saiu, que estava rachada a tampa. Não saiu isso? Saiu, para mim chegou lá. E o que ocorreu? Perguntei para eles, para a mãe e para o pai, e para a madrinha da criança. Disseram para mim que eles não observaram isso. Aí eu disse, mas quem observou? Ela disse, não. Quem observou foi o meu irmão. Tá? Não foi ela, não foi pai, não foi mãe, não foi padrinho, não foi ninguém. Foi o irmão dela. Que depois, no dia seguinte, eu teria que voltar lá. Eu fiquei espantado até com a atitude do que ocorreu. Marcaram comigo, eu fui, e naquele momento o próprio irmão tirou ela de casa, como se eu tivesse feito alguma coisa de errado. Né? Todas as pessoas eu vou lá ver realmente se são merecedores disso, eu vou lá ver como é que foi o atendimento, eu quero cuidar dessas pessoas, porque é um momento de dor. Eu não posso esquecer que eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou avô. Hoje, quem sabe, outra pessoa está chorando, amanhã serei eu. Mas uma das coisas que eu aprendi é sempre tratar a pessoa com humanidade. E foi uma das exigências que o Bruno, mais o prefeito, também o secretário Arleu, pediram sempre para mim dar atenção a isso. E vocês perceberam realmente, lá, a hora que estiveram comigo, vereador Paulo, da maneira que eu trato. Eu não fui ali, mostrei educação, estou à disposição. Inclusive, Miri, o teu assessor, o Leandro, tem meu telefone. Eu sempre me coloquei à disposição e me coloco diante de todo mundo. Fiquem com o meu telefone. Alguma situação, por favor, me comunique que eu vou lá. E como o Anísio falou, eu fiscalizo as urnas todo dia. O meu horário é das 8 às 5. Eu fico de prontidão 24 horas por dia, sábado e domingo. Pode ir ali, se ligar, eu estou ali. Essa semana, inclusive, nós tivemos o privilégio de estar cuidando com eles. Vereador Márcio Danós está cedendo o tempo dele também. O tempo do...
Tá. Tempo do vereador Márcio Darós por enquanto, certo? Então, é assim, ó, cada vez, hoje, a hora que eu estava saindo, eu recebi uma ligação e também me prontifiquei aí. Eu gostaria que os senhores vereadores ficassem com o meu telefone, mas que fiquem, e que vão lá fazer realmente essa ajuda para nós, para que nós possamos efetivar esse serviço a contento da sociedade. O que a gente mais quer é isso, humanizar o atendimento, que os preços realmente sejam aqueles que estão dentro do decreto, que não abuse disso ali, a gente não tem visto isso. Tá? Se contrata algum outro serviço que vai além, é o que também está exposto no decreto. Então, eu agradeço do fundo do coração a presença do vereador Obadias, que esteve ali conosco, o vereador Júlio, o Nicola, o Paulo e também o Juarez. Terei outros assuntos aqui, inclusive, dessa pesquisa de atendimento. Se os senhores quiserem, eu estou à disposição para esclarecer. Obrigado. Ok, então nós temos aqui o vereador Paulo escrito, que vai ceder o tempo dele. O vereador Obadias escrito, está cedendo o tempo dele. O vereador Manuel Rosengue escrito, está cedendo o tempo dele. E o vereador Zaire está cedendo o tempo dele para o debate. Ok? Então, o primeiro a usar a tribuna é o vereador Paulo Ferrarese. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, cumprimentar o Bruno, o Sandro, doutor Adilson. Eu gostaria, Bruno, de dizer para você que eu nunca usei palanque para beneficiar. Se o secretário fizesse 10% do trabalho que eu fiz na minha vida, pode ter certeza, tinha feito bastante. A minha vida é doada para os menos favorecidos da nossa cidade. Gostaria de fazer a leitura aqui da mensagem do tio desse bebê, que manda na minha rede social. Gesiel Mairas. Sou tio do bebê falecido. Eu fechei a urna no velório. A urna estava com a tampa toda rachada. E foi humilhante o que fizeram com minha irmã e cunhada. Essa é. Falando, Bruno, quando se trata, você fala do decreto. Nós temos um decreto que diz isso, que diz aquilo. Quando foi para tratar sobre a central de funerárias, a nova licitação, você esteve aqui nessa casa e com todos os vereadores. E você disse que lá na central funerária ia estar expostos os caixões tabelados. E não está exposto nem valores dos caixões tabelados. E lá perguntamos, juntamente com o vereador Obadias, vereador Nicolas e o vereador Júlio Kaminski, se a atendente falava aos familiares sobre o caixão tabelado, que tinha os caixões tabelados. A atendente disse, não, eu não posso informar sobre caixão tabelado. E aonde está o caixão? Lá numa sala na funerária, e eu suspeito sim, se a funerária vai apresentar esses caixão tabelado aos familiares ou vão oferecer aquele de maior valor. Eu suspeito sim, não tenho dúvida. Vereador, secretário Bruno, quando se diz que não tem um véu no decreto, eu lamento porque estamos tratando a nossa sociedade, aquele carente, como desigual. Não tem um véu. Isso não poderia ser esquecido no decreto do município. Não poderia ser esquecido. Estamos tratando com desigualdade. Eu vou dizer para vocês, eu até fico... Outra coisa, secretário Bruno, que você tratou aqui, dizendo que ia ter uma assistência social 24 horas. Isso dito para todos os vereadores. Isso para nós aprovarmos o projeto. Isso não está acontecendo. Tivemos lá,
e nem a assistente social tinha saído e não retornou, não conseguimos falar até o momento que estávamos lá. Então, tem muita coisa para ser revisto, mas eu vou deixar o tempo aqui, porque tem outros vereadores, tem tanta coisa para ser melhorada. E eu sei que alguém, a familiar que usa o caixão social, eu lamento ter que pagar até 2.000 ou mais de 2.000 reais. Lamento mesmo, porque se ele não tem condições de pagar um caixão, menos 2.000 reais. Eles fazem apelo com os familiares, com amigos, para pagar esse valor. Segundo o vereador inscrito, o vereador Obadias Benones. Senhor presidente, mesa Roseli, mesa diretora, cumprimentar o secretário, os demais convidados, do advogado, Sandro, vereadores. Bom, gente, esse debate das funerárias, vocês já sabem qual é a minha opinião. Eu deixo muito claro o meu posicionamento aqui. Eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei se eu vou rebater as falas do secretário aqui, das colocações que ele, das infelizes colocações que ele traz para a gente aqui. Eu não sei, é tanta anotação, mas vamos lá, abre aspas. O tempo dirá se de fato essa situação, esse novo modelo, secretário, é o melhor para a nossa sociedade. Eu já disse aqui várias vezes nessa tribuna que eu não acredito nesse modelo. Eu não acredito nesse modelo. Ainda mais pelo valor que foi investido pelas funerárias, pelas empresas. Eu não acredito. Tem que melhorar, secretário. Essa é sua fala. Tem que melhorar. O Sandro falou isso para a gente lá. Não tem que melhorar e muito. E muito. A começar pelo caixãozinho que vocês apresentam ali. Eu não sei mexer com madeira, essa não é minha parte técnica, não sei nada disso. Mas quando a gente faz um trabalho, a gente bota um acabamento, bota uma basezinha ali, para ficar bonitinho. Se fosse meu filho, eu devolvia para vocês. Se fosse o meu filho, eu devolvia para vocês enterrar o seu filho lá. Por mais que tenha colocado, baixou ali a chaveta, em vários lugares, eu devolvia para vocês. É uma falta de respeito. Faz um acabamento bonito. Não foi dinheiro investido ali? Faz um acabamento bonito. Segundo, quando eu falei aqui nessa tribuna, então aqui os vereadores e Santo está aqui. O senhor está aqui, o senhor vai confirmar para mim aqui agora sobre a questão do meu peso. Agora, nesse momento, eu estou obeso. 96 quilos eu peso agora. Quanto foi falado lá, vereadores? 90 quilos que se cabe dentro de uma urna. Eu caio. Não é sensacionalismo não, meu querido. Se eu quiser dar um show de sensacionalismo, eu daria. Porque além de jornalista, eu tenho um curso que pode dar show de sensacionalismo. Eu não uso isso aqui para isso, não. E minha forma de falar não tem a ver com sensacionalismo. Não é a forma, cada um tem um jeitinho de falar. Esse é o meu jeito. Então a gente tem que se cuidar como a gente fala. Principalmente, secretário, teria mais coisas aqui para falar, mas o tempo é curto. Eu até sugiro aqui aos vereadores, uma tribuna livre não dá, Toninho, para tratar de um assunto tão sério. Isso aqui tem que ser tratado em comissões aqui. Eu tenho que ter tempo, eu precisava de meia hora para falar. Porque aqui eu teria que falar aqui sobre a questão das notas fiscais, as notas fiscais das próprias funerárias. Eu queria falar aqui sobre a questão da fiscalização. A fiscalização. Quem que fiscaliza? É nós? Eu estive lá. Eu fui lá, o senhor não estava. Eu fui lá, a assistência social não estava. Eu fui lá depois, a assistência social estava. Eu voltei lá com os vereadores, o senhor não estava e a assistência social também não estava. E o que eles falaram lá? Que à noite, quem cuida disso são as próprias funerárias. Minha gente, não é possível
Não é possível que as próprias funerárias vão fazer o trabalho que é de competência da secretaria. Isso está sendo feito. Fala dos próprios Vereador, precisamos concluir. Das próprias funerárias lá dentro. Estou concluindo aqui, senhor presidente. E, para finalizar, o secretário, o senhor falou que o decreto passou por aqui. O decreto vem de lá. E outra coisa, eu estive visitando o senhor dia 30/8, e eu perguntei para o senhor lembra disso. Eu perguntei para o senhor, terá algum decreto? O senhor falou, não terá nenhum decreto. Dia 6/9 saiu o decreto. Inscrito para usar a tribuna, o vereador Manuel Rosengue. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, boa tarde. Convidados aqui, para o secretário Bruno, advogado esqueci o nome, a Nilson e o Adriano, né? Olha, secretário, eu não entendi a sua agressividade conosco. Realmente não entendi. Eu fui procurado, por isso eu trouxe o assunto. E tenho as gravações aqui, até vou reproduzir uma pequenininha aqui. O que aconteceu, quando a gente fomos ver a urna, o funerário ele apresentou uma urna, a mesma urna que foi botada ao meu filho. Só que ele falou que não seria naquela dali. Ele disse que seria aquele modelo, pois seria outra. Mas, por fim, ele foi botado na urna que a gente viu, e não foi botado em outra urna. E aquela urna ali, ela foi usada, e bem usada, porque tinha bastante detalhes ali, né, como foi usada. Até a tampa de cima estava rachada. Agora, os outros detalhes, ela fala tudo o que aconteceu, inclusive do mau atendimento. Mas como a gente não vai ter tempo, porque a gravação ela é longa, eu vou deixar, inclusive até fazendo coro aqui ao vereador Obadias, fazermos aqui uma sessão com um tempo maior e trazermos também essas pessoas que chegam até nós com essas reclamações. Eu acho que é importante esse contraponto, porque a gente fica meio até sem coragem para fazer a fala que a gente gostaria de falar, porque ficamos sem a comprovação. Então, eu gostaria que fosse realmente atendido a solicitação do vereador Obadias, tivéssemos aqui um espaço de tempo maior, e aí a gente realmente tratar desse assunto com mais detalhes. Obrigado. Inscrito o vereador Nicola e o vereador Júlio, que também estão cedendo seus tempos para poder usar a tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, público que acompanha, eu achava que a gente ia iniciar essa tribuna livre com um pedido de desculpas à Casa Legislativa, mas o que a gente viu foi um ataque aos vereadores, que cumpriram sua função, né? Mas eu jurava que a gente ia iniciar com um pedido de desculpas pelas falas da semana passada, mas isso não aconteceu. Sobre assistente social, ela está trabalhando, pelo que falaram, 8 horas, né? E aí o vereador Paulo já destacou essa situação de que falta assistente social de 24 horas lá, que a urna não corresponde ao apresentado, e aí o secretário disse aqui que a gente deve se ater ao decreto e não ao vídeo do prefeito. Então o prefeito deveria ir para a rede social, ou o próprio secretário, e dizer que aquele vídeo do prefeito não corresponde à realidade, pelo que o senhor destacou aqui nessa casa. O senhor está admitindo um problema de comunicação que se tem. O pobre gordinho da cidade não está podendo morrer e nem usar o assistencial.
Isso ficou claro porque as próprias funerárias disseram que o caixão assistencial, a urna assistencial, suporta até 90 quilos. E ponto. Eles falaram isso, as funerárias falaram isso para a gente. Então, precisa arrumar essa situação. A ausência das urnas já na central, entender que a central é uma coisa e as funerárias são outra. O cidadão que chegar lá não tem essa noção dessa diferença. E antes ele tinha, porque era um espaço diferente. Hoje, como elas estão no mesmo local, não existe essa diferenciação. E aí eu destacaria também essa questão de que o decreto não passou pela Câmara. Como Vossa Excelência disse que o decreto passou pela Câmara, não passou pela Câmara, mas a Câmara tem poder de sustar decretos, se ela assim achar necessário. Escrito pela ordem, vereador Júlio César Kaminsky. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos da mesa. Obrigado pela presença. E é claro que esquecer o óculos aqui. É claro que eu não vou tentar não ser repetitivo. Em primeiro lugar, quero dizer que nosso papel é fiscalizador, Bruno. O senhor esteve nessa casa, o senhor foi candidato a vereador, certamente sabe qual é a atribuição do vereador. E o nosso papel é fiscalizar. Depois eu vou deixar um manualzinho para o senhor se atualizar em relação ao nosso trabalho. Um manual feito pela essa casa. Fomos muito bem recebidos na central, fomos extremamente elegantes no atendimento. Creio que não há nenhuma reclamação por parte da nossa visita pela nossa educação no trato com a central. E a recíproca foi verdadeira. Que se registre isso. O vereador Maneca, acho que no dia anterior eu não estava na sessão, trouxe aquele assunto, e nós acabamos reproduzindo. Fizemos um requerimento, onde nós esperamos a resposta, não consultar o site da Câmara, mas as respostas efetivas. Porque dela poderá ter outros desdobramentos se não for respondido a contento da forma que solicitamos, viu, secretário? Então, eu recomendo que o senhor responda tal qual a gente está solicitando. Não fazemos sensacionalismo, não fazemos palanque, coisa nenhuma. É muita irresponsabilidade não perceber que o nosso papel é de fiscalizar. E continuaremos fiscalizando um pouco mais, inclusive, diante das suas falas. Assistência social 24 horas, tem que estar lá. Tem que estar lá. A disponibilização das urnas e seus valores, as tabelas, tem que estar lá. A humanização, eu não falei nada demais do que o senhor mesmo falou para nós naquele dia. Eu acho que eu só reproduzi o que o senhor mesmo falou, secretário, que teria humanização. E quero relatar um fato. Um fato. Nesse final de semana, eu estava visitando a Casa Pronta, fui abordado por um jovem. E aí, Sandro, não sei quem foi, que a pessoa estava no velório, recebeu uma ligação, perguntando se a SVO tinha cobrado alguma coisa, feito alguma... dando a impressão de alguma extorsão ou coisa que o valha. Isso não é humanização, na medida em que a pessoa está velando um ente da sua família. Isso não é humanização, secretário. Não é. Eu estou relatando uma denúncia, mais uma, como todas as outras que foram realizadas para nós, enquanto fiscais. O senhor sabe que o senhor é responsável por essa pasta e responsável por esse trabalho. E nós somos fiscais e vamos continuar fazendo. Com relação à tanatopraxia, essa palavra é danada. Foi informado para a gente que depende da situação, do tempo que deseja velar, e que aí estabelece se vai fazer ou não esse trabalho. Eu faço a primeira pergunta. Quem estabelece a necessidade? Primeira pergunta. E o tempo que quer velar. Por que eu faço esse questionamento? Porque, na realidade, secretário, se o corpo é liberado 10 horas, leva 10 horas para ser liberado, e já aconteceu isso, foi informado, inclusive, por pessoal da funerária que lá estava no local. Senhor presidente, o senhor me permite só para concluir essa fala? Porque eu vejo que é fundamental nesse aspecto dessa discussão. Então, o que eu quero dizer? Quem define a necessidade e o tempo? E outra, está estabelecido que esse serviço também, ele está no social. Está estabelecido. No decreto que não passa por essa casa. Que não passa. Nós não aprovamos decreto, nós aprovamos lei. A lei estabelece que é gratuito.
E nos foi dito que, dependendo do prazo, é cobrado o serviço. R$ 1.200. Então, eu deixo assim claro que, dependendo das respostas que teremos, certamente buscaremos uma alternativa para ouvi-los muito mais. Mas creio que é por aí o caminho, tá bom? E, repito, não fazemos palanque, muito pelo contrário. Nós estamos no exercício da nossa vereança. Vou deixar com o senhor aqui, Bruno, até para o senhor acompanhar. Nós ainda temos 5 minutos e 15 segundos que ficam à disposição dos nossos convidados. Sei quem quiser usar a palavra agora, secretário. Então, fiz algumas anotações aqui em relação às urnas colocadas na central funerária. O local de mostrar a urna não é na central funerária, naquele primeiro atendimento. O local que nós utilizávamos ali em frente ao hospital, nós já consideramos um local fúnebre. Alguém que perdeu o seu ente, ou alguém próximo, né, que pode ser qualquer pessoa que vai lá, e vai dar de cara com as urnas. O que a gente coloca lá, e foi sugestão de algum vereador, que nós já estamos confeccionando, passaram para o Sandro, é colocar a tabela na parede lá, do assistencial, com todo o descritivo, com os grupos sociais. A gente tem o assistencial, o 900, o 1.500 e o 2.600. Isso nós vamos confeccionar e colocar na parede. Ideias boas que a gente vai implantar. Foi colocado aqui pelo Paulo Badias, quase todos, eu acho que a situação da assistente social. A assistente social não é novidade, tá? Assistente social, quem faz a análise do auxílio funeral, que é um auxílio que é direito da pessoa, não é só de agora, já era antes também, né? Este caso não é de agora. Nenhuma família, assistente social, estando lá das 8 às 5, nenhuma família vai deixar de receber o benefício de auxílio funeral. Sabe por quê? Porque lá naquele momento não é a hora de tu pedir a renda dela, não é feito nenhum questionamento. Quem pode sair prejudicado, lesado, são as empresas. Porque a gente diz realmente que o atendimento da assistência social é no momento do atendimento ali no balcão, mas não é justo para a família. Quem poderia contrariar e nos cobrar seriam as funerárias. Por quê? Se a gente faz o atendimento assistencial, a família autodeclara que ela é vulnerável, é feita a visita posterior, 15 dias até um mês na casa da família. Se for identificado que ela não preenche os requisitos, ela tem que pagar o valor da tabela, o mínimo, aquele R$ 967, né? 65,7, né? Vou falar o valor correto aqui. O vereador Neto está cedendo o tempo dele também. R$ 975. Então, nenhuma família que chegar na central vai deixar de receber o benefício de auxílio funeral. Outro questionamento foi em relação à urna acima de 90 quilos. Está aqui no decreto. Ó. Acréscimos. Grande, acima de 90 quilos. Acréscimo de 40, acima de 90 quilos. Até 90 quilos, urna normal, assistencial. Então, não é que não cabe, vereador Badias. Não é que o senhor não ia cair. Não cabe na urna, porque a urna é menor. Acréscimo de 40%. Existe acréscimo de 40% de zero? E não nenhuma cobrança? Não existe. A urna assistencial, quando for obeso, é gratuito igual e a funerária tem que dar uma urna para obeso. Que, inclusive, eu poderia ter mostrado aqui, mas eu mando para vocês depois. Lá no depósito deles, eles têm a urna para obeso. Mas é o que acontece. Mas assim, ó, já aconteceu alguma vez, alguma denúncia, que a pessoa necessitou da urna acima de 90 e foi cobrado? Não, porque é acréscimo, ó, até de 90 a 130, mais 40%. Super grande, de 131 a 190, mais 65%. Extra grande, 191 a 300, mais 165% do valor da urna na tabela. Então, não tem como acrescer o valor de gratuito. Então, quando chegar uma situação dessa, que for um assistencial, vai ser dado uma urna de obeso e não vai ser cobrado. O vereador Manuel, se puder, né,
sabe que é pessoal, mas dizer quem foi o áudio, se foi da parente, mãe, da mãe, tá. Mãe. Porque em uma rádio da cidade aqui, eles também colocaram lá, né? Outros áudios também, que eu acho que é isso que o senhor falou, foi transcorrido os áudios ali, e a gente sabe do teor dos áudios. O Nicolas falou da tabela na parede também, que nós vamos colocar. O Kaminski falou da assistência social, que eu já falei. E a tanatopraxia, né? A tanatopraxia, R$ 1.200 foi cobrado. Está aqui também, depois do decreto. Nos casos em que a tanatopraxia é facultativa, caso a família opte pelo serviço, serão práticas dos seguintes valores: tanatopraxia velório até 48 horas no hospital, R$ 1.200. Se a tanatopraxia for indicada por um médico, a tanatopraxia no assistencial não é cobrado. Indicada pelo médico, não é indicada. O Sandro me colocou aqui o que é. As empresas concessionárias são obrigadas à prestação de serviço. Preparação do corpo, a urna, o velório, o sepultamento, isenção de taxas. Então, todo o valor, todo o sepultamento que for assistencial, ele não é cobrado. Inclusive, a tanatopraxia, se for indicação médica, não é cobrado o valor da tanatopraxia. Senhores vereadores, então, eu gostaria de esclarecer que, primeiramente, estamos lá abertos para a fiscalização, acho importante, acho que melhora o serviço, mas algumas questões aqui têm que ser esclarecidas, né? A questão da tanatopraxia, talvez, de maior importância, o esclarecimento. O serviço, ele, na maior parte das vezes, é facultativo. Não há nenhuma conclusão objetiva médica que diga quanto tempo o corpo pode ser velado sem que esse serviço seja prestado. As funerárias sempre sugerem que o façam, porque não dá para prever se um corpo ele vai aguentar o velório. E não existe pior imagem do que um corpo vazando no velório. Não existe. Essa é a razão da sugestão. Quando a família opta por não fazer, e essa, mais uma vez, é um serviço, na maioria das vezes, facultativo, ela declara ciência de que isso pode ocorrer. A vereadora Giovana Benedetti está cedendo o seu tempo também. Obrigado. Então, o que as funerárias não querem, sob nenhuma hipótese, é que haja qualquer ocorrência de que o serviço seja mal prestado, de aquele momento de dor da família possa trazer uma imagem ruim para o ente que está ali velando seu familiar. Então, jamais será fornecida uma urna que não aguenta o peso do ente falecido. Não se deixará de fazer um matanato para que eventualmente um corpo ali venha a vazar no momento do velório. As urnas não são usadas, elas, como bem dito, elas ou vão para o sepultamento ou vão para a cremação. Então, esse tipo de ocorrência, senhores, com todo respeito, isso não corresponde com a verdade. Tá? É evidente que a Casa Legislativa gostaria de urnas melhores para assistencialismo, mas o que a gente trabalha aqui é com o que está, não no decreto, mas no edital. O edital trouxe as regras do jogo, as regras do contrato. O edital ele foi publicado em 2022, e lá está, o edital faz lei entre as partes, entre o município, entre as concessionárias. E nós cumprimos o que está no edital. Cumprimos o que está no decreto também, que nada mais é do que um esclarecimento de alguns pontos da legislação complementar que essa casa aqui promulgou. Então, o que a concessionária faz aqui, no que diz respeito a carentes, tem assistência social, mas as regras do assistencialismo estão previstas na Lei Complementar 159, alterada em 2021. O que a gente pretende fazer é executar o serviço dentro das regras do contrato. O preço é uma questão comercial, houve uma concorrência, e é para isso que existe licitação, né? Então, aquela que maior pagou o preço, pretende prestar o serviço e pretende prestar dentro daquilo que está previsto no contrato.
Ok, nós ainda temos 2 minutos. Eu vou ceder o meu tempo para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, então, agradecer aos vereadores Toninho e Márcio, né, que propuseram essa tribuna livre, para que nós pudéssemos vir aqui, esclarecer alguns pontos. A gente sabe que nem tudo fica 100% esclarecido, mas é importante, então, ter mais uma oportunidade, com mais tempo, para nós vir aqui. Mas o que a gente fala para vocês, a mensagem que a gente quer deixar, foi a minha mensagem de início. Eu não estou aqui representando nenhuma funerária, estou aqui representando o modelo aplicado de gestão do serviço funerário aqui em Criciúma, que, como o doutor Anilson falou, a gente falou, o melhor do Brasil. Eu sei que é muito melhor do que nós usávamos aqui em Criciúma. Então, a gente está à disposição, tanto o Sandro na fiscalização, nós na Secretaria de Assistência Social, como sempre tivemos. Nossa porta não tem tramela para receber todos os vereadores, todos, para receber, para tirar qualquer dúvida em relação aos serviços funerários. Muito obrigado. Da mesma forma, gostaria de agradecer essa respeitável casa por nos receber, poder aqui trazer alguns esclarecimentos. Lembrar que o modelo que foi implantado no município, que eu acredito ser o melhor do Estado, ele foi um modelo criado por essa casa, ele está na lei complementar, o modelo não é uma iniciativa do Legislativo, do Executivo, né? E, independente, mas a casa votou e ela, na sua maioria, representa o povo de Criciúma, né? Então, acredito que seja o melhor modelo para os cidadãos de Criciúma. E colocar aqui as concessionárias à disposição. Nós pretendemos, dentro dos limites do contrato, melhorar o quanto mais, né? Não estamos em combate com essa casa, pelo contrário, queremos trabalhar em conjunto com esta casa, em conjunto com o Executivo. Nós hoje prestamos um serviço público municipal, né? Ainda que na maneira de concessão, mas estamos prestando um serviço público municipal, estamos sendo constantemente fiscalizados. Se ela não é 24 horas, como pretende aqui, qual serviço público é fiscalizado 24 horas, né? Eu tenho certeza que o nosso é o mais fiscalizado do município. E ainda que seja uma fiscalização em período comercial, ela se estende pelos horários fora do horário comercial, como bem falou o Sandro. Então, temos a melhorar, estamos abertos a essas sugestões de melhorias e nos mantemos à disposição aí para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Também gostaria de expressar meu agradecimento e dizer, mais uma vez, que a gente deve ser grato por essa casa, especialmente aqueles vereadores também que estiveram nos visitando, fiscalizando, porque só assim a gente pode crescer. Se não tiver esse tipo de trabalho, a gente se acomoda e fica, muitas vezes, achando que está tudo bem, quando, na verdade, a gente pode perceber que é um momento delicado que a humanidade está passando. Não só nós aqui, mas a gente só vê relatos de tristeza. Quanto mais pudermos trabalhar para trazer um pouco de alívio ao coração dos enlutados, pode ter certeza. Dependendo de nós, o propósito que o prefeito, quando criou esse programa, querendo humanizar realmente, o secretário Arleu, o Bruno, constantemente eu sou cobrado, constantemente. Lembrar também ao vereador Obadias, que naquele momento que eu estava fiscalizando, ou eu tinha ido almoçar. Eu não sentei quando, na verdade, me chamaram de volta. Eu voltei, não sentei e dei atenção a todos. Mas eu faço isso de bom grado, pode ter certeza. Eu gostaria que cada vereador aqui ficasse com o meu celular e que ligasse, para que eu possa também, assim como vocês, estar cuidando desse trabalho. É um prazer imenso estar junto, estar acompanhando realmente o que se faz necessário. Eu fiquei feliz outro dia quando o Paulo, o vereador Paulo, ele disse: Sandro, eu sou a pessoa que mais frequentou funeral. E olha, eu já fui a alguns também, depois que estou ali. Já fui a alguns, né? Porque é uma maneira também de ver se realmente aquilo que foi ofertado está sendo cumprido. Né? Eu recebi também, me perdoa, Anísio, um convite
do gerente lá da funerária, que ele disse assim, para quem quiser verificar, a chave lá do depósito está comigo, eu deixo com o Sandro. Eu acho que ele falou diante de vocês isso. Tá? Mais uma vez, agradecer a todos, agradecer por esse momento e dizer que a gente pode caminhar junto, essa parceria, né? E eu, mais uma vez enfatizando, por gentileza, fiquem com o meu telefone, entre em contato, são 24 horas por dia, o meu trabalho é de segunda a sexta, porém, estou sempre à disposição final de semana. Pode perguntar ali na central, o Sandro passou aqui, o Sandro viu? Eu fui. Sábado, domingo, feriado, eu moro perto, então também não me custo disso. Muito obrigado. Queremos agradecer, então, em nome de todos os vereadores, ao Sandro, ao Bruno e ao Adilson, pelas explanações, e nós vamos suspender os trabalhos para que nós possamos nos despedir dos nossos convidados. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos. Reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. A palavra, questão de ordem, cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir o adiamento da votação ao veto PL 62 de 2023 para segunda-feira, dia 30 de outubro. O pedido de adiamento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de adiamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Eu gostaria também de pedir o adiamento e justificar o porquê do pedido do adiamento do PE 118/2023. É o PE que trata da contratação de psicólogos, nutricionistas, e que ontem o Vacélio deveria estar aqui presente na nossa comissão, na Comissão de Saúde, para esclarecer o projeto, mas em função da viagem dele a Florianópolis não pôde se fazer presente. Segunda-feira ele vai estar aqui às 14 horas, então, para esclarecer. Então, eu peço o adiamento do PS 118/2023 para segunda-feira, senhor presidente. O pedido de adiamento do PS 118/23 está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado por unanimidade o adiamento do PS 118. Escrito pela ordem, então, o vereador Valmir D'Agostinho. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham essa noite, muito boa noite. Queria expor aqui o requerimento que fiz no mês de julho, pedindo ao governo que informasse essa casa o número de colaboradores efetivos afastados por doença. E recebi esse relatório muito assustador. Fiquei analisando esses números, e, senhores vereadores, para ter uma ideia, até o mês de julho deste ano, tá? Em 2021, 1.298 servidores foram afastados, efetivos. 2022, 1.557. E 2023, com 7 meses, 1.192. Então, a projeção que se faz para este ano, que vai passar de 2.000 funcionários efetivos afastados. E nós temos 4.735 funcionários efetivos. Você vê, então, que é algo assustador. Agora, o requerimento da vereadora Giovana, que fez ontem, pedindo que tipo de afastamento. Então, com certeza, vai contemplar esse relatório
esse requerimento, pois é muito assustador, gente. É algo que temos que, acho que essa Câmara deve procurar até o governo, acho, para contribuir, né, porque, se você ter uma ideia, isso representa 40% dos nossos servidores ficar afastados no ano. Então, nós temos que entender isso. Eu acho que é algo, uma matéria que precisamos junto construir, ajudar até o governo, porque para entender de que forma que está ocorrendo. Esse documento que eu recebi assinado pela Camila e o secretário Arleu é um documento, né, com certeza tem uma validade certa e precisamos então ver esse número. Esses números são muito assustadores. Era isso, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Presidente, a questão de ordem é apenas para lembrar aos colegas que está no sistema ainda a moção de apoio à PEC 45. Vereador, outro dia eu permiti, mas não é uma questão de ordem, com toda a gentileza. Não, uma questão... Você coloca lá no grupo, faz o pedido, Sim, ok? só para dizer que está no sistema ainda, e quem quiser assinar. Tá bom, vereador. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas, hoje eu queria celebrar a entrega ontem e, primeiro, né, celebrar a entrega de uma ambulância para Criciúma, que foi o que motivou a ausência do secretário Aceli na nossa comissão, onde nós tínhamos pelo menos 3 projetos para tratar, tinha confirmado a presença através do líder do governo, mas não esteve, mas celebrar a entrega pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, uma ambulância, né, do SAMU para a nossa cidade, já uma aqui para o município de Içara e outras espalhadas pelo estado. Eu fiquei ouvindo atentamente o secretário Bruno, agora mais cedo. Eu, assim, aos vereadores que talvez não estavam ambientados com esse tratamento, bem-vindos, porque eu sempre fui tratada assim. Mas tenho muita tranquilidade em lidar e enfrentar isso com responsabilidade, assim como vocês tiveram aqui, nessa condução que achei um tom acima da média, acima do que se esperava, né, do tratamento. Acho que foi um pouco desproporcional, de fato. Mas aqui me chama a atenção uma fala, e eu não queria trazer essa discussão ao longo da tribuna livre, e por isso que estou falando somente agora, porque acho que não queria destoar também do tema, presidente. Mas esse é o maior, na verdade, o da concessão da funerária, é o maior programa social do governo Clédio Salvar no 4º mandato? Chama atenção. Tem gente que diz por aí que é o governo da morte, portanto, já que esse é o projeto social mais importante. Acho um desprestígio, acho, de fato, uma situação bastante triste da assistência social do município, do que virou a Secretaria da Assistência Social, tendo em vista, vereadores, eu estava aqui numa pesquisa muito rápida ao longo da conversa na Tribuna Livre, fazendo uma pesquisa sobre as respostas que eu obtive, principalmente trazendo a pauta das mulheres à tona, a questão dos abrigamentos, a questão do acolhimento às pessoas em situação de rua, respostas curtas e grossas. Somente... eu vou dar um exemplo. Eu perguntei qual é o investimento mensal do município para o abrigamento de mulheres vítimas de violência na contratualização do setor privado com hotéis do município de Criciúma. A resposta: cada diária custa R$130 e o acompanhante R$70. Foi essa a resposta. Uma pesquisa rápida, vocês vão acessar aí, é aberto para todo mundo ver. Eu, infelizmente, acho que essa não é uma novidade. Né, a postura do secretário, acho que aqui também, em certo tom, teve razão de posicionar algumas condições, eu não discordo de uma boa parte das condições, mas o que é certo e o que é justo precisa ser cobrado. E acessando muito rápido, muito brevemente da lei complementar que nós aprovamos aqui, estava lá, que é obrigatório ter alguém da assistência social acompanhando todo o processo nessa central funerária. Da mesma forma, vereador, que é necessário ter alguém de plantão lá no hotel que acolhe as mulheres vítimas de violência, que me foi respondido que a equipe especializada é um educador,
uma assistente social e um advogado para atender mulher vítima de violência. Essa é a realidade de Criciúma, cuja maior programa social é a Central Funerária. Obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. E aqui, ainda em tempo, justificar, então, o pastor Jair encaminhou o ofício já na outra sessão, o vereador Juarez está em Brasília com os vereadores Mirim e o vereador Daniel está internado e estará o atestado depois, quando voltar. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 667/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando, indicado o prazo do início e de conclusão, será realizado o desassoreamento e a limpeza do rio existente aos fundos da casa localizada na rua Lourenço Rinaldi Canarim, número 74, bairro Vera Cruz. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 668/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quantas multas foram expedidas pelo município por veículo estacionado sem a efetivação do pagamento do rotativo municipal, especificando de forma mensal nos anos 2021, 2022 e até 30 de setembro de 2023. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 669/2023, autores: Obadias Bernunes da Silva, José Paulo Ferrarese, Márcio Darós da Luz, Manuel Rosengue da Silva, Roseli Maria de Luca Pisolo, Zairo José Casagrande e Valmir D'Agostin. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para, considerando as inúmeras reclamações em obras realizadas pelo município, que informe se existe a possibilidade da criação de um comitê para controle de qualidade das obras, assim composto por um vereador da Comissão Permanente de Obras desse Poder Legislativo, um engenheiro da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, um engenheiro do Poder Executivo Municipal, um engenheiro do CREA e um integrante do Observatório Social. O requerimento está em discussão. Com a palavra, um dos autores do requerimento, vereador Zairo José Casagrande. Senhor presidente, com a licença do nosso presidente Obadias, os demais componentes da Comissão de Obras, houveram vários casos que foram relatados aos vereadores com relação de problemas em obras públicas, né? E não é deste governo, isso é uma questão para nós permanente, que deve ser algo construído, e os exemplos que foram trazidos para essa casa remete a uma preocupação em que todos nós temos também responsabilidade de exercer essa fiscalização. Então, a nossa sugestão da Comissão de Obras, ela visa contribuir para que se melhore e se fiscalize a qualidade das obras realizadas no nosso município. Muitas vezes, por uma questão de preço em licitação, os concorrentes colocam tão lá embaixo, mas tão lá embaixo, que de alguma forma isso reflete depois na qualidade da construção, da execução do que foi licitado. Nós estamos propondo uma comissão que é técnica e política, senhor presidente, para que faça permanentemente esse controle, de tal maneira que nós fiquemos mais seguros nesse aspecto quanto à qualidade dos serviços prestados, dos serviços executados e dos próprios processos dentro da prefeitura. Então, é uma comissão bastante ampla, e aí cabe ao executivo discutir exatamente de que forma e remuneração esses técnicos vão fazer esse trabalho, que eu acho que é importante para todo o município, é importante para a sociedade,
e garante que a gente tenha assessoria técnica, né, para a gente poder se manifestar sobre a qualidade das obras no município. Então, a nossa intenção é a única de contribuir para que se cada vez melhore mais a qualidade dessas obras. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador querendo discutir, requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 498/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura da faixa elevada para a travessia de pedestre localizada na rua Antônio de Luca, de frente ao Colégio Marista, bairro Pio Correia. Requerimento 670/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando, indicando a data de início e de conclusão, estão previstas as obras de manutenção, inclusive com a substituição de toda a cobertura da EMEB Marcílio Dias Santiago, situada no bairro Vila Manaus. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador José Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu venho aqui, vereadores, comissões de obras, comissão de educação. Gostaria que passasse umas fotos que a gente fez na escola Marcílio Dias Santiago. É uma pena, gente, nós ter uma escola da forma que vai estar ali aparecendo para vocês. Esse é o esgoto da escola Marcílio Dias Santiago, que está escorrendo na rua a céu aberto. A canalização, aí, ó, essa é a rede de esgoto, escorrendo a céu aberto nessa caixa, nos pavers, cano desencontrado, situação lamentável, lastimável de uma escola, vereador Mide. Eu não encontrei ainda, em toda a minha vida, uma situação em moradia, em qualquer lugar que for, de uma situação de esgoto a céu aberto, quanto na escola Marcílio Dias Santiago. Também infiltração, isso era dia de sol. Ontem, a água está em cima da laje acumulada, porque a cobertura está estourada, as calhas estão entupidas, a situação é grave. Eu acredito, vereadores, que a vigilância sanitária deveria ir lá. Líder de governo, Toninho não está aqui presente, mas vamos dar um toque. Eu acredito que, Samuel, é importante visitar essa escola Marcílio Dias Santiago, prefeito visitar, para ver a real situação dessa escola. Lá no Marcílio Dias Santiago tem uma sala de ciência dos professores, que ela tem uma laje e é fechada a laje em redor com palatibano. E não tem saída de água. Não tem saída de água. Então, é uma piscina em cima de uma sala, comprometendo, escorrendo água nas paredes, no teto, professora limpando, enxugando, fazendo de tudo, e nada seca porque está acumulada água em cima da laje. Cedo da parte, vereador. Vereador Paulo, som. Vereador Paulo, o senhor traz uma discussão pertinente, ainda mais depois do que aconteceu no bairro Nossa Senhora da Salete, na José Cesário. Então, ele é bem pertinente esse assunto, que pode ser a reforma, obviamente, colocada no PAC, no PAC da Prefeitura, e eu não sei, vereador Kaminski, se talvez até essa escola, não sei a questão tem que olhar no requerimento a questão do habite-se. Acredito que não tem, vereadores, pela situação que está, cedo da parte, vereador. A situação que está, a canalização daquele esgoto que foi feito daquela forma, eu não acredito que ia dar uma habite para essa escola. Então, vereador Paulo, obrigado pela parte. Eu ia questionar exatamente isso. Não sei se o senhor chegou a olhar se essa escola tem habites, porque as anteriores também não tinham habites. É claro que o habites é irrelevante, né, perto do que a gente já ouviu aqui nessa casa. O habites é um detalhe, né, mas pelo que apresenta ali nas suas fotos, esse habites ele precisa ser concedido. Se não tem, é claro, tem que olhar. O vereador Nico, de repente, faz a consulta no requerimento rapidinho para confirmar isso, até porque
Por favor, né? Quer dizer, daqui a pouco estamos incorrendo em problemas que já estamos tendo, assim, não é de hoje, né? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kaminski e vereador Nicola, pela contribuição. Eu acredito, gente, que em outros tempos nós tinha a escola Marcílio Dias Santiago interditada pela vigilância sanitária, interditada pelo prefeito, conforme fez na escola no bairro Ana Maria, transferindo os alunos para melhorar a escola, porque ali precisa uma melhora geral. Sinceramente, gente, eu gostaria, Toninho, que o prefeito me convidasse para estar junto com o engenheiro, junto com ele, se for preciso subir em cima do telhado com o prefeito, eu subo. Olhar e mostrar para ele a real situação daquela escola, que foi inaugurado em 2009, vereadores, em 2009, e até hoje, secretárias Roseli, secretária Giovana, vocês foram secretários, secretário Miri, vocês sabem que até hoje está chovendo dentro daquela escola, e não foi resolvido. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador querer discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 671/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quais os valores estabelecidos por convênios celebrados entre o município e a FECAM, Federação de Consórcios, Associações de Município e Municípios de Santa Catarina, e a ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Requerimento está em discussão. Não havendo vereador querer discutir, requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 499/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação da rua 15 de novembro, de fronte ao número 235, Centro. Indicação 500/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação asfáltica da rua 15 de novembro, de fronte ao número 185, Centro. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes, porém, solicito aos vereadores e vereadoras a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 120/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a coparticipação do programa Mais Médicos, instituído pela Lei Federal número 12.871, de 22 de outubro de 2013, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Saúde. O chefe do Poder Executivo apresentou um substitutivo global. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O substitutivo global está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Alguém esqueceu uma folha aqui. Vereadores, eu queria contar uma história para vocês sobre o programa Mais Médicos e essa contrapartida que estabelece nessa lei do Executivo, que entrou para a gente na Comissão de Saúde, e eu fiquei com um projeto mais ou menos uma semana para poder avaliar. A história é que a gente já recomenda que o município fizesse a adesão tanto do programa do governo federal anterior, que era o programa Médicos pelo Brasil, mas sem retorno. Quando eu questionei o município se havia interesse de fazer a adesão do programa Mais Médicos, a resposta que eu obtive foi que que o município, né, o executivo, a Secretaria de Saúde, perdeu o prazo para estabelecer o cadastro de Criciúma para poder trazer esses médicos para ocupar essas vagas ociosas, vazias, que respalda e depois impacta todos os dias na ausência de médicos nas unidades de saúde. Com muito empenho, com muita dedicação, mesmo sem reconhecimento nenhum, e eu não faço questão nenhuma do reconhecimento desse governo, se for para ser desse tom, a gente conquistou
né, conseguiu recredenciar Criciúma, porque nós estávamos como uma espécie de uma lista de cidades que não podem mais ser contempladas por um certo período porque perdeu o prazo. Então, nós estávamos inelegíveis, né, igual o Bolsonaro, mas aí é só outra situação. Então, vereadores, a gente conseguiu conquistar que o município voltasse a ser contemplado, né, pudesse novamente disputar e trazer médicos do programa Mais Médicos para a cidade. Então, com muito orgulho, a gente trouxe 9 médicos, vereadores, através da nossa articulação na Secretaria Nacional de Atenção Primária em Saúde, trazendo 9 médicos para a cidade, que já estão atuando espalhados pela cidade, e hoje contempla a atenção primária não tendo mais ausência de médicos nas unidades, e essa contrapartida, aí é onde quero me ater, foi mencionada pelo secretário Acélio, que a contrapartida seria maior do que está nesse projeto. A contrapartida seria de em torno de R$ 3.500, foi o que ele falou na nossa comissão aqui, acho até que durante alguma sessão nossa. Não é o que está previsto nesse projeto, que fica em torno de R$ 1.700 ao todo, com auxílio moradia e auxílio alimentação. Porque o que é isso, né? Basicamente, o governo federal paga esses médicos e o município só tem que ficar responsável por fazer essa contrapartida como um incentivo também para esses profissionais, que muitos são de fora ou até os que são daqui. Os que são daqui já nem serão contemplados, por exemplo, com auxílio moradia. Então, me chama a atenção, isso é um valor muito inferior do que nos foi repassado aqui em audiências oficiais, em reuniões oficiais aqui, de comissão e tanto no plenário, mas está dentro do que também o próprio Ministério da Saúde propôs e fica a critério do município. Chama a atenção porque é um valor muito abaixo do que é efetivado em outras cidades, mas a gente vai aprovar esse projeto, e eu vou aprovar esse projeto. Passei uma semana com ele estudando e fazendo consultas junto ao Ministério da Saúde sobre comparativos com cidades equivalentes a Criciúma, e a gente entende que, ainda que seja abaixo do que está sendo recomendado e exercitado por outras cidades, ainda assim é um ganho para a cidade. Acho que o município de Criciúma tem que voltar a olhar para a categoria, não só da medicina, mas para todos os profissionais de saúde, com um pouco mais de zelo do ponto de vista da valorização dos salários, também para poder absorver essa que é uma demanda reprimida e que é absorvida, portanto, por municípios da região que executam um salário maior e melhor que as outras cidades. A ser uma parte, com certeza, vereador. Obrigado, vereadora Giovana Mondardo. Essa minha parte, eu queria parabenizar, né, pelo avanço que teve para inscrever o município de Criciúma, que tinha perdido o prazo. Parabéns. O secretário Acélio, a semana passada, diz, eu não sabia que tinha chegado os médicos já, do programa Mais Médico, e o secretário Acélio falou muito feliz que não faltava nenhum médico nas unidades de Criciúma. Então, graças a Deus, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, graças a Deus, Criciúma chegou ao nível que nós queríamos com o 9 médico do programa Mais Médico para a nossa cidade. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador. Eu acho que foi um trabalho de repetidas vezes em Brasília, na Secretaria de Atenção Primária, ainda assim, com a tranquilidade de estabelecer esse recadastramento do município de Criciúma, sempre em tratativa com a Eliane, da atenção primária, da coordenadoria de atenção primária aqui do município, para a gente poder fazer o melhor que a cidade oferecia. No começo, a gente ficou disponível para poder cadastrar mais de 60 médicos, depois reduziu para 20, depois de 25 para 21, e aí fechamos em 9, foi o que, inclusive, era o que estava faltando aqui para fechar o quadro de médicos profissionais na atenção primária e saúde. Obrigada. Substitutivo global continua em discussão. Não havendo vereador queira discutir, substitutivo global está em votação. Votação liberada. Votação encerrada.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 30 de outubro, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos e a todas.